pessoal, aqui é a Mel Ferraz do blog Literaturice e hoje eu vim comentar um pouquinho com vocês sobre esse livro chamado O Maravilhoso Agora. Bom, esse livro ele conta a história de Sutter, que ele está passando pelo último ano do ensino médio, né, lá chamado High School. Só que ele é um garoto totalmente, assim, desastroso, sabe? Eu diria que é aquele típico babaca que a gente sempre tem na nossa turma. Ele vive bêbado, ele diz que ele não é bêbado, não tem problemas com bebida nem nada, mas a gente sabe que ele tem sérios problemas com a bebida. Então ele tá sempre com a sua garrafinha de 7-Up batizada com whisky, ele adora whisky. E sempre tá aí tentando curtir a vida, sem pensar muito no futuro, aliás, sem pensar nada no futuro. Ele só pensa no futuro quando as pessoas pedem pra ele pensar no futuro, né? Ou meio que dão ali esse desafio pra ele. Só que ele não consegue, ele simplesmente quer viver o agora sem pensar no futuro, então ele acaba fazendo muita coisa errada na vida dele. Por isso, né, ele tinha uma vida totalmente agradável pra ele, assim, né, no hábito dele. Ele tinha uma namorada super bonita, que ele adora, ele é apaixonado por ela, e tinha um melhor amigo que tava ali pra todas as horas, e tinha um emprego muito razoável. Ele adorava o emprego dele, principalmente porque ele adorava o chefe dele. O chefe é aquele típico paizão, sabe? E que, na verdade, ele, apesar dele dar conselhos pro Sutter, ele puxa a orelha dele assim um pouquinho sem dar a entender que ele tá realmente puxando, porque todo mundo que tenta dar algum conselho assim, meio que criticando o Sutter, ele meio que afasta. Então, o patrão dele é aquele cara com quem ele pode conversar, que ele sabe que ele pode conversar sobre qualquer coisa assim com o patrão. Então tava tudo tranquilo na vida do Sutter, até que algumas coisas acontecem na vida dele. Primeiro, a namorada dele desiste dele, então ele fica solteiro. E poxa vida, ele ama essa garota, então ele fica super decepcionado com isso. Principalmente porque depois disso ele descobre que ela passa a namorar, ou só sair mesmo depois que ela começa a namorar, com um cara que é super sério, assim, da escola. Ele tá sempre ali envolvido em atividades humanitárias, ele vai super bem na escola, coisa que o Sutter não vai, né, já dá pra perceber isso. E também depois que ele conhece a Amy. A Amy é aquela típica nerd. Ela é sensacional, assim, eu adorei quando ela apareceu, porque ela é super encantadora, e é super diferente até das nerds normais, assim, que a gente vê por aí, que são meio que estereotipados. Ela gosta de ficção científica, então é muito bacana isso, ela gosta, assim, de ler, só que a praia dela mesmo é a ficção científica, é super bacana isso, porque o autor também cria uma mini história ali dentro sobre um dos livros preferidos da Amy. E ela é doce, é uma garota super doce, então ela quer agradar todo mundo. Então tudo muda na vida do Sutter quando ele conhece essa garota, que faz a vida dele mudar, assim, de uma forma externa, sabe? Ele não muda internamente, em nenhum momento do livro o Sutter muda. Então ele começa o livro e termina o livro a mesma pessoa, com a mesma atitude de sempre. Então ele é uma pessoa previsível, e a gente espera que não seja, mas ele acaba sendo de qualquer forma. Por isso, por mudar a vida dele externamente, isso meio que gera certos conflitos na vida dele. E não só porque ele está ficando com uma garota que não é nada parecida com ele, mas também pelos dramas familiares pelos quais o Sutter passa. Ele tem sérios problemas com a família dele, tanto com a mãe, tanto com a irmã e tanto com o pai, que é um pai ausente e ele não sabe onde esse pai está. Então ele percebe, a certa altura do livro, que ele precisa ir atrás do pai dele e descobrir quem o pai dele é, por que ele se separou da mãe dele, ou ela se separou dele, e onde ele está, como ele vive, quem ele é. Então ele não sabe nada do pai dele e ele precisa resolver isso na vida dele. Bom, eu tive diversas impressões, assim, durante a leitura desse livro. Eu comecei lendo, assim, meio que desestimulada, porque a narrativa no começo é bem, assim, chatinha, eu achei no começo. Por quê? A Amy só vai aparecer lá pela página 80, então demora pra ela aparecer, demora pra
sabe, pra parte que eu mais gostei do livro aparecer. E até lá, é mais o Sutter, que narra a história em primeira pessoa, contando sobre a vida dele, sobre os relacionamentos dele, sobre a família, enfim, sobre o cotidiano dele. E é só Sutter no começo do livro, coisa que eu não gostei porque justamente eu não gostei do personagem principal. Então dá pra se entender isso. Depois aparece a Amy e é aí que, sabe, é o ponto alto, assim, pra minha animação com esse livro. Eu não queria largar esse livro quando surgiu a Amy, porque ela é simplesmente encantadora. E nessa parte é a parte, assim, que eu digo que é o ápice, porque eu gostei muito. Só que, conforme foi transcorrendo a história, essa minha animação foi, assim, decaindo até chegar no final, que é o grande porém desse livro, sabe? Se não fosse o final, esse livro seria aquele livro que eu teria curtido totalmente, assim, porque é uma leitura agradável e tem lá a sua lição, né, de moral, tem sua moral ali no meio. E aí chega no final. E o que é esse final? Quem leu, por favor, venha falar comigo, porque eu não encontrei ninguém que tenha, sei lá, essa vontade de conversar sobre o final. E até porque poucas pessoas leram esse livro até o momento. Mas é assim, sabe, a impressão que eu tive com esse final é que anulou tudo o que o autor quis transmitir pro leitor. Não fez sentido, sabe? Até poderia dizer, nossa, é um livro dramático, então faz sentido ter esse final. Mas não faz sentido. Mesmo que fosse dramático, enfim, não precisa disso pra um livro como esse, pra uma história como essa. Até tudo que o Sutter quis transformar na vida da Amy acaba não dando certo com esse final. Eu fiquei muito decepcionada com esse final, vocês não têm noção. Até eu assisti ao filme, né, que saiu ano passado, com o mesmo nome, que é baseado nessa história, mas ele é bem diferente do livro, assim, em certos pontos, até porque ele transforma totalmente o final desse livro. Vocês não têm ideia. Então, se até a adaptação mudou totalmente o final, como ficar, assim, sabe, satisfeita com um trabalho desse? Então, eu diria que eu gostei muito da leitura, só que o final meio que decepcionou totalmente. Se ainda tivesse acontecido esse final um pouco mais tarde no tempo da história, até eu entenderia. Só que não, foi muito precipitado, sabe? Então, só quem realmente for ler esse livro e chegar no final pra entender o que eu tô falando, é que realmente talvez dê pra conversar, assim, ou pra pensar sobre isso. Porque eu li o livro e falei, nossa, tá, aconteceu isso. Terminou assim. Aí depois, acho que de uns 2 dias que foi cair a ficha sobre isso, sabe? De que realmente não valeu nada a experiência do livro inteiro. Porque o final anula. É difícil falar mal, assim, de um livro, principalmente da conclusão dele, né, que, enfim, é a conclusão de um livro. Porque, justamente, você gostaria de ter tido uma boa experiência com o livro por inteira, né? E o filme, o filme é assim, tentou dar certo, mas comigo também não deu. Os atores principais simplesmente não têm química, sabe? É uma coisa meio estranha. Parece que é meio forçado. Eles pegaram uma história e modificaram pra ficar mais hollywoodiana. Talvez vocês, né, gostem, mas... Enfim, comigo também não deu certo. E não é só por conta da história, é porque realmente eu não gostei muito da produção. Porque se você for ver, né, o final muda, o final é decente. É o final que eu esperava, que, né, é mais adequado pra essa história. Mas, mesmo assim, não deu certo, sabe? Eu não gostei, justamente, da atuação do personagem principal. Eu achei assim, não desceu, sabe, aquele ator. Então, talvez quem lê esse livro, gostar muito desse livro, como eu já vi pessoas gostando, e não gostar um pouco do final, talvez, como eu já vi pessoas não gostando, mas não se importando tanto assim, talvez você vá gostar muito do filme, porque justamente ele é um pouquinho modificado. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha um pouco negativa, né? Mas eu indico esse livro pra quem gosta do gênero. E, enfim, foi uma leitura um tanto agradável, mas decepcionante no final. E se vocês gostarem, deem um like pra mim, se inscrevam no canal, acessem o blog que está aparecendo na tela agora mesmo. E se lembrando, né, pessoal, não vamos dar uma de haters, né?
Opiniões negativas existem muitas, principalmente opiniões contrárias da sua, então vamos tentar ser respeitosos, assim como eu sou com quem me expõe opiniões negativas. E eu gosto muito de quem expõe as suas opiniões contrárias. E quando há uma conversa super bacana sobre isso, porque às vezes a gente pode mudar de ideia também, né? Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!